A economia americana está crescendo ou está indo rumo a uma recessão? Então, mais um capítulo na novela do desemprego americano, com mais um número que agrega mais ainda a discussão, bota, na verdade, mais lenha na fogueira da discussão para ver para que lado que a economia americana realmente está indo, porque você teve aí mais uma grande, muito grande revisão dos números dos empregos que foram gerados. Então, o que eu quero falar aqui é sobre a correção, que eu já falei em vários outros capítulos, que está virando uma tendência nos números da criação, da geração de empregos americanos que, num primeiro momento, criam uma grande narrativa positiva, que principalmente que é usada pelo Fed para manter a sua decisão e uma conclusão, pior ainda, de um mercado bastante aquecido, mas, por outro lado, você tem aquelas revisões que são feitas um mês depois e que geralmente passam despercebidos, meio que na surdina, e aí dando a impressão de que tem algum problema aí. E essas revisões não param de empilhar, só que a última delas realmente acabou criando uma comoção maior pelo número gigantesco. Então, basicamente no ano passado, do período de 12 meses do ano passado até março desse ano, nós tivemos uma revisão de 800 mil, mais de 800 mil empregos que, na verdade, não foram criados. Foram contabilizados como se tivessem, e agora nós vimos que eles nunca existiram. E, na verdade, o meu objetivo aqui não é criticar ou dizer que o número é manipulado ou dizer que nada disso. Não é esse o objetivo. Aqui eu quero te dar ferramentas para que você entenda como que o mercado está pensando em relação a isso. Porque, na verdade, a gente não precisa se indignar. A grande questão é que o mercado ele já sabe disso, ele já espera por isso, e na verdade, no fundo, o que o mercado acaba fazendo é o seguinte: é tentando identificar o quão grande vai ser essa correção para saber como vai ser a reação. Percebe? É como se fosse um novo número do CPI, é como se fosse uma nova taxa de desemprego. Então você tem um número que aparece, e aí pelas sequências enormes, né, acho que nas últimas 17 publicações de empregos você teve revisões feitas um mês depois, dando a impressão de que, peraí, tem alguma coisa errada com esses números. Talvez eu não possa mais confiar tanto no valor de face que nos é dado, né, pelo Bureau, acho que é BLS, né, que é o órgão que faz esses números. Então, a subjetividade ela já está precificada dentro do mercado. O mercado ele não é besta, então ele vai agir baseado nas expectativas de uma correção dos números e, dependendo do tamanho dessa correção, ele vai tentar antever o que o Fed pode interpretar para aí saber como ele vai reagir. Percebe como a gente vive hoje numa macroeconomia muito mais voltada a narrativas, expectativas, teoria dos jogos, psicologia reversa, do que você simplesmente tentar analisar números. Então a gente está cada vez mais distante dos números e fatos em si. Então é mais ou menos isso que eu queria passar para você. Só que quando você olha, pelo menos na economia real, isso até sugere que a economia real já sabia disso há muito tempo, porque se você olha lugares como a Home Depot, por exemplo, né, que é um varejista principalmente para a parte de construção, então você mede a atividade industrial baseada na quantidade de ferramentas e materiais de construção que você compra. Eles estão vendo uma demanda muito mais fraca do que no ano passado, dando uma tendência de um mercado de construção que está dando uma parada cada vez maior. Então, o nível da macroeconomia já é realmente em ver, em estimar o que está acontecendo com esses retailers, como também tem o Walmart, né? Eu já falei em outros capítulos, quando você tem uma movimentação do consumo das classes mais altas para começar a consumir no Walmart. Muitos dizem assim: quando o Walmart vai muito melhor do que o normal, significa que a economia não está indo muito bem. Então, como se fosse um indicador meio que ao contrário, né? Um indicador inverso da saúde da economia, e entre vários outros, como o próprio mercado de luxo dizendo a mesma coisa, que as vendas estão caindo. Então, você percebe no mercado real que se antevê algo, né, a sensação do consumidor não reflete isso, você não consegue ter uma boa perspectiva para o futuro, inclusive isso vem aumentando o percentual
percentual de pessoas que acreditam que estaremos em tempos piores daqui para frente do que no passado, mas se eu quiser falar dos números ou de dizer que, ou querer acusar que eles são manipulados ou alguma coisa assim, para defesa deles a gente pode até falar que existe uma certa discrepância um pouco pela forma que se é calculado, porque você faz o que a gente chama de household survey, então ele é como se fosse uma pesquisa mesmo, ela tem uma certa amostragem, e você tem uma série de margens de erro que acontecem naturalmente nesse processo, porque se você quisesse fazer uma análise muito mais detalhada, você poderia fazer o que exatamente que aconteceu agora, que causou essa revisão, que é o que a gente chama de Quarterly Census of Employment and Wages. Então, o que significa isso? É o censo que acontece a cada trimestre sobre o emprego e os salários. Mas como que ele mede isso? Ele é muito mais preciso porque ele pega baseado no fato de que todo salário você precisa recolher imposto ou no seu estado ou federal. Então, se você contabilizar pelas contas de impostos pagas, você consegue ver tanto na parte estadual quanto na parte federal nos Estados Unidos, e você faz o censo de todas elas, ou seja, você tem que contar 100% delas, você consegue saber exatamente quantas pessoas estão sendo empregadas ou não. Só que demora muito mais para você poder fazer esse censo completo. As coisas não são eletrônicas em tempo real, como a gente tem hoje em dia. Então, para satisfazer essa demanda, porque hoje todo mundo, né, é a geração TikTok, você tem que ter as informações imediatamente, se demorar 10 segundos, já era, a sua notícia já está atrasada. E aí você faz essa amostragem pelo BLS. Mas a gente percebe que tudo bem, que tem muitos fatores que podem criar essa discrepância, só que ela acaba abrindo muito mais os motivos de você justificar, de você achar que existe uma manipulação nos números, principalmente quando nós estamos tão perto das eleições americanas. Então, eu não vou aqui, né, sugerir nada, mas você pode ligar os dados para tirar suas próprias conclusões. Então, um lado pode dizer que é completamente manipulado para segurar as eleições, e outro pode dizer que simplesmente a gente está diante de uma economia muito diferente hoje em dia e que tem muitos fatores que podem criar essa discrepância, mas que hoje nós estamos sabendo um pouco com mais detalhes do que está acontecendo no mercado de trabalho americano. Mas fato é que nesse exato momento que eu estou gravando o podcast, nós temos a reunião que está acontecendo agora, né, em Wyoming, do Jackson Hole, onde você está tendo vários coquetéis e várias trilhas, passeios nas montanhas, etc., dos principais atores nesse teatro da macroeconomia global, que são os chairmans, né, como Jerome Powell, também a Christine Lagarde e também o Ueda do Banco do Japão, se encontrando nesse grande coquetel, fim de semana, etc. É um evento de 2 dias, e a partir dos seus discursos a gente vai ver para que direção que a coisa vai. Se o Fed vai olhar para esses números e reconhecer, principalmente juntando com o desemprego, que foi para 4,3%, e já começa a fazer esses cortes, o mercado já diz que praticamente isso vai acontecer e que é necessário, mas vai ser interessante ver qual que vai ser a narrativa. Todo mundo sabe que o Jerome Powell quer fazer isso, mas ele não quer que o tiro saia pela culatra, ele tem muito medo da inflação voltando com tudo, e ele quer fazer isso da forma mais cautelosa possível, mas a pressão não para de aumentar. Então o que o mercado acha que ou ele vai cortar, o mercado já está precificando 0,5, alguns 0,75, já tem menos pessoas achando que vai ser somente 0,25. Aí as apostas estão em aberto, vamos ver o que vai acontecer a partir de aí para a famosa reunião de setembro, mas os dias realmente parecem ser muito longos, porque todo mundo fica esperando novamente, como se fosse uma final de Copa do Mundo, né? A reunião mais importante do mundo, é sempre a mais importante do mundo, até que venha a próxima. Então é muito importante, o que eu quero passar para você principalmente é para você sempre poder ver por trás dos números, por trás das notícias, por trás dos bastidores, para você contrastar a dualidade. O que querem me passar e o que de fato está acontecendo. Mas, infelizmente, a narrativa ela é quase mais importante do que a própria realidade, porque baseada em uma narrativa, a reação do mercado cria a própria realidade. Percebe? Então, infelizmente, a maioria dos capítulos eu tento passar como uma ferramenta
a subjetividade e o jogo psicológico para você saber para que lado vai a liquidez do mundo, a macroeconomia, como isso afeta o dólar, como isso afeta a sua vida, como isso afeta, né, as ações americanas e a liquidez global, porque é ela que vai definir para onde tudo isso vai. Então, o crescimento americano, entre aspas, continua quando você... Aquilo que eu sempre falo, né? O próprio debate para saber se os Estados Unidos estão indo bem ou não já pelo menos dá uma garantia de que não é uma unanimidade que está indo bem. Agora a questão é entender o quanto nós temos de influência para ir para um lado ou para outro lado. Quais são as forças que estão jogando nesse exato momento, porque o timing é mais importante. O timing pode definir você estar certo ou errado, né? Mesmo que estejamos certos sobre alguma crença que nós tenhamos, né? Se você acredita que nós vamos entrar em recessão e ela está iminente, se ela não entrar esse ano ou daqui a 2 anos e demorar muito mais do que você imagina, isso também pode ser considerado como estando errado, principalmente quando você toma uma decisão. Então é muito importante a gente tentar sempre sair de um campo ou de outro campo e se abrir aos dados da forma que eles vêm. E o labor market, né, o mercado de trabalho americano, ele dá realmente uma diretriz muito forte para a gente entender, porque você vê também, eu até pessoalmente presencio isso, né? Eu falo com pessoas todos os dias no mercado de trabalho e várias já têm receios de deixar o seu emprego, não querem trocar de emprego com medo de que não tenham outro emprego do outro lado, ou às vezes pessoas que são aposentadas e que pretendem voltar ao mercado de trabalho fazendo um part-time, por exemplo. Então você tem uma série de movimentações e contracorrentes que estão acontecendo para poder começar a ditar as tendências e ver para onde as coisas vão indo. Então, vamos ficar atento nesses detalhes e ver como as coisas vão caminhando, mas principalmente ver o que o Jerome Powell vai achar de tudo isso, para aí sim a gente poder ter uma reação de mercado. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos. Espero que isso possa ajudar a gente ver cada vez melhor a grande cortina de fumaça que é a macroeconomia.